falsos que têm espaço ali. Bom, eu falou só em amigo, porque massa isso. Porque massa isso. Se dingue só, que por ser em amigo. Porque por isso, se você fula o dingue só não falsidade, o trabalho para ser amigo do Pedro. Tem que ser, tem que massa isso. Não começar a voz porque é uma do se que embalo, para chegar para poder. Esse que bem quer. Que tem sim, um problema sério com alguns fulas. Toca não para no tribunal. Porque reúne junto com o Fernando Dias, Fernando Nando Vaz, na companhia de Nando Vaz na Alemanha, na mobilização grupos de muçulmanos fulas. Falsos muçulmanos, né? Não furam de muçulmanos que eles não têm nada. Porque reúne aqueles na mesquita, vai reunir aqueles numa comunidade que junta outros gente. Para falar com ele, chega a vez. Esse só com a os, dividindo. A os criando situações tão complexas. Você vê que, sem falar não tem dificuldade de identificar certos parleões fulas que não pode ser mal. Se não é Mamadou Balo, se não é outro nada da Procuradoria Geral da República. Então um cordão de fulas que decide destruir que terra. E para ver o que é? Porque Sissoko é certa bindi na mão de Sissoko. Mas não tem mais levar atenção muito mesmo. Nem é momento que domingo se vão esperar na correr risco. Nem é momento que os gervados, com todo respeito, nem é momento que ele te ensino, Alessandro Juju, ou Alessandro Sanan, não sei o que, gervado, te ensino, chamaram para falar o mesmo entrevistado. Qual que é a sua opinião sobre essa merda que a missa queria contra o domingo se vão esperar? É falso. Alguns deles falsos, grosso número falso. Mas encabem-lhe diretamente. Não é um falso, que era meu amigo, bloqueado. Está atento que qualquer apelido embalou, jalou, como é chamado, filosofia só fora que são, obviamente, porque acabou muito limpo. É apelidos, é conjuntos de falsos. Que está parecendo como não adianta, também falsos. O sol, vai se quer, é tio. Eles que levam assim só quando não chega a osso. Ou seja, é Sissoko bem e hoje é treino propício. Colocar eles, implantar eles na toda a instituição. Nós estamos em situações tão complexas. Nós estamos numa desconfiança e está a portar mal. Sobre tudo aqueles que vai à escola. A boca vai à escola, como eu posso permitir para um Sissoko, um analfabeto, um burro, um parvalhão, que decide sim, queria guerra dentro da terra. Está interessado, porque capturado um grupo de balanta frágil, que foi capturado para fazer balanta mal. Um grupo de balanta burros, balanta briga meia, mas tudo burros em campanha pé, decidiram diante assim que Sissoko, não maltrata o próprio filho de balanta. Está tendo coragem de roubar a eleição. Do irmão que ganha a eleição limpo. Para subtrair. Por um estrangeiro que não consegue nem querer. Instituição a os tem segurança para ter na voz, para horta, para cachorros, merdas, a voz. Alguns de balantas, voz. A os, Júlio Mambali está fichado durante 2 anos, 3 anos praticamente. Não maltratado. Passa difícil. É diáspora, tudo firmando a bolado. A os, você ser parte que nos ajuda a manter, dava na hora naquela bus. Que me se põe domingo se nós espera naquela bus. Você fazer parte de ser amigo do regime de gente perto de Sissoko compreendeu. Mas cada tipo de balanta com você de Júlio Mambali. Vós, uma vergonha. Vós, alguns de vós, uma vergonha. Mas que terra sagrado. Bom amor podre. Bom amor naquele terra. Vós, que fica vós, bota nem tempo. Bota nem tempo, até a ossa, eu estou só na mansinha, bota nem tempo. Eu vou mudar a posição. Que terra sagrada, gente sofre, tio. Uma Carmelita escreveu uma coisa, gosta bocado. Não está a subscrever. Quer dizer, nós estamos num momento de alegria, não vira agora tem alegria. Nós estamos num momento que não podemos concentrar sobre mundial. Não, quer dizer, eu estou vivendo. Que é um misto de coisas muito complicadas que eu estou conseguindo entender. Eu estou ali na Inglaterra ou em outro país de frio,
a hora que quer dizer, está num ambiente quente, de um momento a outro e entra num ambiente frio, prejudicial à saúde. Quer dizer, não está vivendo um ambiente de muita alegria, por vezes, e ao mesmo tempo, ainda misturado com a caçada de Guiné-Bissau. Quer dizer, não obedece que o Caveira não faz sucesso. Caveira faz sucesso de um lado não tem outro caçado do lado. A outra hora, mesmo caçado, tem um caçado, o que tem nem capacidade de gerir, ao mesmo tempo passa o outro caçado. Não bem papear, pés, cachorro. Sabe, minha pressentimento está limpo. É cachorro, é Mamadou coça. Vou falar, Mamadou Pobre Direito. Coça decreta prisão preventiva contra Domingos Mosprera. Você ainda vai pera. Mas não saiu-se uma fissão na unha de galinha. A boca cada vez isso fazesse. Vou coça fácil. Vou ter corrone para tal. Coça. Vou um cachorro normal. Vou um cachorro. Vou papel, vou mamê, vou cuo tomado. Tudo um conjunto de merda. Vou coça. Essa coisa está pequenino. É coisa de explodir. Porque aqui grupos de alguns balanças otários que eu acho que vou capturar. Está também exausto. Vê-se. Basta que tenha escape. Coisa não muda. Qualquer razão para manter domingo numa prisão ou com menina com ação que pode ter, vai determinar prisão preventiva. Mas é nem que. Como o quê? Como acabou? Como a escola? A boba yoba mbalo, gente escondia antiga de respeitar. Quer dizer, a osso um dia que por respeitar nenhum merda fula que passa em diante, tem que bater no hospital com um pé diante, um pé atrás. Porque o grosso número é susso. Mas por aqueles que limpo torna na dúvida uma susso. O porco, botar um porco não tem dificuldade de saber quem. A voz que decidiu prejudicar a Guiné-Bissau. Fundamentalmente no nome do Fula. Dá para pegar um orgulho como a tipo Fula. Não tem privilégio, não aprende. A boa escola. Como eu estudo direito. Botar lei, vou entender algum coisa. Como eu estou certa, um analfabeto, um grupo de otário. Tá conseguindo sequestrar o direito tão bonito. Um tipo assim que tem nenhuma instrução. Tá sequestrado sem tapou para fazer um curso. Quer dizer, você assina beco sem saída. Você não compra fazer um contato com o e na verdade, fazer só o que eu comprei. Quer dizer, tipo, a volta tem um carro que tá levando gasóleo ou que tá levando gasolina. Vou falar, não, gasolina. Não, põe só, não, põe água, põe só água só. Bate o depósito em que só. E me que tá levando água, não, mete só água, não, nem água salgada, mete só. Que, a troco de que eu tô conseguindo fazer aquilo lá? A troco de que eu entendi que uma bolsa, cachorros assim de juízes, que eu entendi que eu vou permitir, vou decretar uma prisão preventiva contra Domingos Simões Pereira, ou manter qualquer outro menino de equação. A troco de quê? Não se socorro, para mim de quê? Para mim de quê? Vou pagar caro. Não deixa de desafio. Não pera. E que estou sorrindo? Encoração a massa. Não sucta. Se uma decreta prisão preventiva de contra Domingos Simões Pereira. E não assinta. Para sucta também. Quem que nem suctal? Essa não sai boa sua afição no mundo. E que tem nenhuma negociação. E que tem nenhum apelo. Não tem negociar com bandidos. Não tem negociar com filhos de mamães que partido, mamães bandida. Bom mamães que cabem nenhum pés. Bom mamães uma cachorra, a voz sim, a voz conjunto do voz sim. Desde se só bom mamães que, bom, nunca sei isso, mas cortei as coisas daí que tem nada na perna, entre como é que chamar que tem nada, como anda a boca presta, a boca bali. Bom mamães que bali, vou para pescar bali, vou se cachorros. Agora que terra. A voz que ninguém para sequestrar que terra. Porque tem direito de sequestrar que terra. Isso era uma vontade expressa do povo guineense.
que é exigido há muito tempo pelo respeitado. Por isso, para conta própria, um grupo de voz bandido. Juízes. Quer dizer, nem irmãos, aqueles que estão mais longe. Porque mangas não é irmãos própria. Não vem denunciar manga de cada juiz. Não conhece voz, de nem disse eu conhece voz. Depois, engraçado, é que cada um som de que eu largo aqui barco, é conhece voz. É até jurando a contar porque você, como que você está animado a fazer certas coisas. Vou começar a reparar. A hora que o ex-bacalé na larga barco, porque está entre a espada e a parede, que tem outra solução, não avisa limpo poço. Ah, bom, que decidi passa, você medíocre, de Mamadou, como é que o senhor Mamadou cadeira, como o mame, com o papel, tudo. Ele custou caro, não sei como ele mistura manga de gente. E Lídio Vieira até. Acabou o fim de boca avisado. João Bernardo Vieira. E a voz? E a voz como é musa de campanha de Fernando Dias, compõe. Que tem uma parte do Cumbaia lá. E a voz, sobretudo a voz de João Bernardo Vieira. Que toma boa bolanha, boa bendi. E a boa Lídio, que fala como é de PRS, que toma barriga, boa bendi. Na mão desse socorro em balo. Vou falar boa primeiro-ministro. A voz, se vou dar espaço, que bora dar assim, se vou concretizar a prisão de Domingos Simões Pereira e na purga voz caro, nunca tem que pedir, hora que nós subimos como a, nunca digo nada. Meus irmãos povo de Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, que tem nenhum crime. Está nas condições que está nela. Nem de prendido 60 e tal dias na calabouço, nem de manter na prisão preventiva, ou como prisão domiciliária, muito menos aplicar medida mais severa que prisão preventiva. Por quê? Domingo se nos espera. Tem dias de eleições que não vai eleição. Domingo continua sendo presidente da Assembleia Nacional Popular. Não obstante tudo desordem que cria. Não diz que se teste nome, não diz que se função que estava na desempenho até naquela altura. Mas ele em si só e deputado da nação. Lei de Guiné-Bissau está bem claro. Naquela condição, que um deputado está respondendo justiça. Naquela condição, que eu vou poder prender um deputado. Caso Domingos Simões Pereira, nada que até justifica. Primeiro, e que até em flagrante delito, o companheiro Domingo na praticar um ato, um crime, que não pode considerar como apanhado em flagrante na cometer tal crime. Fora disso, o que tem nenhuma comissão permanente, nenhum órgão da Assembleia de Soberania que reúne, comissão permanente, por exemplo, que reúne para tirar imunidade parlamentar. Aliás, eles têm noção disso. Porque se só embalo, que se regime tudo, até corta, até período de viagem, é tentar, mas é caros, companhia, é tentar a todo custo. É corta nenhuma resposta da parte do Parlamento. É para prender domingo. É que tinha prender domingo. É que tem como prender domingo. É que como inventou um golpe para prender domingo. A bom juiz. Com consequências razoáveis no mínimo. Quer dizer, é que precisa ir bem longe. Só o fato de domingo cedo, deputado ainda, porque por seta, esse processo nem tal de considerar como é arguido. E é juízes civis. É juízes. Alguns deles não conseguem medíocres. Não para no passado. Um gente que leva manga de tempo para acabar curso de direito na Guiné-Bissau. Mas mais do que isso, ser caráter. Porque o problema tem manga de tempo para acabar curso, com algumas dificuldades compreensíveis contra o nobre. Você tem um bocadinho de decência. O que é que tem?
Quero que você leia o estudo, minha irmã, não é manga, gente, Maria Antonieta Barros, vou entregar entre vós, Pascoal Correia da Costa. Não está. E que nesse momento, Pascoal Correia da Costa, às vezes, força da palavra, está tendo essa força mesmo. Neste momento, estamos perante a situação de não Estado. E que nesse momento, a manga de tempo, minha mãe. Não compreende. Mas a manga de tempo. E que nesse momento, não. A manga de tempo que nós estamos numa situação de não Estado. Ainda com um presidente próprio da Assembleia Nacional Popular está prendido. E a gente estuda injustiça a cabeça. E a gente quer fazer teatro assim no parlamento. Um gente assim decente, susso, fedreto. Cheios de sida. Alguém falando que a própria Ampara vai atacar a coisa de sida. Porque tem manga outros gente que apanharem desnecessariamente, né? E vão ter duro sobre eles próprios. Porque tem outros que Mercedes, uma Belido, Vieira, Texas e comadres. Mas tem outros que primeiro você tem que manter a ser respeito. É outros sussos. Tem que continuar assim e grave. Portanto, não é só a questão de não estar em a mano Pascoal Correia, a manga de tempo. Mas não vai para a questão simples. A gente está prendeu. O presidente da Assembleia que entregou a boca, falou vai escola. Por mais que o teve dificuldade naquele curso, o que vou mostrar? O que mandei recorrer para a boss? De como a boss boca tem medir. Boca tem medir consequência. Boca tem vergonha. Você filhos de papéis com família sem vergonha. A mamãe mandou um balo. Respeita no mínimo o papel da família. A gente com esquiva assim tudo de processo. A gente se conega desde o início de como o tribunal que era competente para julgar este tipo de caso. É mais não bom. Se papel é mais digno do meu papel. Mamadou. Se mamãe é mais digno do que o mamãe. Ora como seta. Que custa a revelação? Ora como seta cai assim para isso. Vou mostrar como um filho cochar na brisa de mar. Mamãe rápida assim, bunda assim. Sem que o leva. Papadio, bom cachorro. Os companheiros estão em cá. Coadinhos, o capuriu, causa eles bom tom. Manter um conjunto de gente ali, que alguns habituais, outros um burgonho. Não contem um bocadinho. Mas a boss, quer dizer, a boa como a meca tá por aí, que é? A boa que filho de baleta. Quer dizer, problema é se contra. Que bom na lega, tem uma base legal, alguma coisa de sustentabilidade. E está falando, vou por disfarçar. Mas descaradamente, você está na. Quer dizer, só para falar, que daqui chega assim, um alguém de burro, otário, que apanha pé de nada. E falou assim, não, tem combustível, não vamos combinar, o gasol com tifinho, caro, a gasolina. E mete o sol lá, homem, não, por rebater, para buscar gasol com tifinho, mete o sol. Se mete o cara continua, vai nem ferro de banda, nem cara que arrancar. Não, mete o sol. Vai à escola, bora meter. É que você está na face. É papel de otário, assim, grosseiramente estúpidos como você está na face. Desde quando o que é lei falar de Guiné-Bissau, filhos de Guiné? No papel, não contura para repetir sempre. Meus irmãos, filhos de Guiné, se não contra domingo, se não espera na condição alguma, tratando do presidente da Assembleia, tratando do deputado, capur prendido, se cai numa situação de flagrante delito. É prendido domingo. Eu tenho assim, se quiser. Como eu não sei, dá para esperar amanhã. Meu irmão, a mim não tem certeza também. A mim também não se vê como é gente. Se disse fosse mesmo, a ser belo prazer, ela terá consequência, tem nessa família. E que a gente diz domingo, e que domingo que cobra você. Aqueles que por cobra você está lá perto lá, está lá dentro do chão. Que tu me explica, não tem previsão.
De que é que por acontecer com bom? Nem que intimidam juízes. Juízes que têm intimidado, porque o juiz está a deliberar de forma que com essa consciência que lei, ninguém que tem nada a ver com o juiz. Mas um juiz estúpido, a boa próprio dentro de uma dormicinha só, mas um estúpido. A boa sabe que coisa? A boa tem noção. A boa tem noção de maneira quando leva caminho, pés de escamba. Venha falar amanhã, não apresentar a medida de equação mais leve. Nem mais leve, nem mais alto. Desde o início, você não é competente para nada. Você é grande. Você sair com a cabeça, com cara um bocadinho lavado. Se você decidir amanhã, ainda sem competência, anula toda medida. A última medida de coação que o domingo está nela, sim. Esse hipotético prisão domiciliária. Se você trocar para eventual apresentação periódica, tem lei contra ser merda ainda. Mas é razoável de que aquele que vou mexer recorrer para ela. Amando de um cachorro. Porque você vira de se comer. Você não quer que se conta. O que está passando se conta atualmente? Se tem risco de vida fora. Se você quer burlar de um lado para o outro. Se você quer mexer rasta voz na seca sabe. Se você quer dormir na coral de coisas de camelos em camelo. Porque é na buscar. Se você quer buscado. Se você quer ter na hora da água vira contra ele. Se você quer mexer rasta voz. Na Venezuela, até que o regime cai. Nicolás Maduro que visado. Com pouco gente de céu. Gente fica lá. A voz. Ao mesmo tempo que não atacou a boa, dito juiz, ao mesmo tempo está a ser um bocadinho pedagogo. Bom. Ao mesmo tempo está a ser um bocadinho, como é que está falando ele? Está a ser um conselheiro. Está a tentar ser um conselheiro para bom. Está a tentar despertar, porque na verdade é gente de demônio. Se a botar raça, se a botar pega água da raça. Medo de fazer pecador mal. O que é que domingo se não espera fazer? Povo de Guiné-Bissau não volta lembrando da bosque que tem. Não houve manga de tempo a tentar a todo custo prender domingo. Não houve. Não tem hotéis. Não tem hotéis no rico. Domingo de hotéis em hotéis. Domingo com eles manga de tempo. A minha até entra na coisa ali. A minha até está na coisa de golpe. Não consegue que bate golpe, mas como é que chamado? E despreza se socorro com esse golpe. Vou lembrar desde 1 de fevereiro. Se socorro para essa boca. Que bem confessa como e domingo falando um dia, eu fico pegando atrás, algo parecido. Mas sempre como domingo que participa. E que só né? A boca da escola, eu para pensar nisso. A boca, Mamadou, cadeira, mbalo. Que ela passa. Bora ainda tudo forma de tudo de domingo para eleições. Agora que bora atacar domingo, agora bora atacar um país inteiro. Vou ter ideia de agora que vou prender domingo. Na condição que vou pôr domingo. Gente está ali. E um país tudo como mexer aquele. Você bota um bocadinho de exercício. Bom exercício um bocadinho. Ora que não ataca pecador, suma domingo. De forma injusta. Quer dizer, o problema é que quando tem alguma base para sustentar. Não é fácil só por fazer. E sobretudo a boca não é fácil. Você vai fazer contra a boa vontade. Alguém mandou, não. Que é comédia. Quer dizer, o medo... Para pagar na pele, o meio de perir, como é que chamado? O preferido castiga outro. Então, domingo Simões Pereira, depois da eleição, suma como para trabalhar em outra ocasião, e prendido. Naquele tumulto, e prendido. No mínimo de libertá-lo imediatamente. Mas que acontece? O prendido domingo, ou 5 fica aquele, tem 60 e tal dias, 2 meses. Depois de libertado. Resume, como é que chamar para o ouvido? E que conseguir subir naquela condição que vai ter ouvido. Ora é chamar declarante, uma figura que nem sequer existe no nosso sistema. Outra vez é chamar
testemunho. Quer dizer, primeiro tribunais declaram incompetência, que tem competência para julgar caso do Domingos Mosquera. Porque ele irmãos vão operar em Camaboso e precisa ir para coisas um bocadinho limpo para ajudar a perceber, não permitir, nas lutar, na medida possível, para entender o bolso. Tentativa de golpe de Estado, vou ouvir palavra, não quero falar de golpe de Estado, própria palavra, tentativa de golpe de Estado. E um crime, sobretudo Domingos Mosquera e civil, se é que vão acusar, e um crime que está julgado, e sobretudo, ou melhor, é tentativa de golpe de Estado e que faz parte de crime essencialmente militar. Ou seja, crime essencialmente militar está julgado no tribunal militar. Se crime essencialmente militar, se civil cometer crime essencialmente militar, civil deve ser julgado no tribunal comum. Salvo se o cometimento desse crime e ocorrer em períodos de guerra, vigência de tribunal militar para julgar crime, essencialmente militar, que envolve civis e deve acontecer no período de guerra. Que seja como civis que eventualmente cometer crime, essencialmente militar, e deve de julgado se cada período de guerra, no período de paz e no tribunal comum. Golpe de Estado, ou melhor, tentativa, porque precisa acompanhar que eles mantenham. Coisa é golpe de Estado, coisa é tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado, tanto militar que está envolvido lá, como eventualmente civil que está envolvido. Primeiro, é só para uma questão básica. E tem que julgado num tribunal comum. O que a gente faz? É tentar usar tribunal militar para julgar um caso que é essencialmente militar. Mas, no fundo, mais, quer dizer, atrapalhando ainda mais, é que cria um tribunal ad hoc, que não leitoie, é criar, está a disfarçar que é como tribunal militar. E que tribunal militar que está ali? Nós estamos perante um tribunal ad hoc, que para mim é mais grave ainda que a Bíblia existe. No caso, não lei, explica bem claro. Nunca está na Guiné-Bissau, mas minha pesquisa, com fontes bem colocadas, tem indica como a própria Constituição da República de Guiné-Bissau, nesse artigo 121, e toda criação de tribunal ad hoc. Crime de tentativa de golpe de Estado, como falar, e um crime, aliás, e crime essencialmente militar. E tentativa de golpe de Estado faz parte de crime comum, que deve ser julgado no tribunal também comum. Se um civil, imagina domingo, cometeu um crime essencialmente militar, atenção, não descarta a lei, descarta desde logo tentativa de golpe de Estado. E capou no crime essencialmente militar. E acabei de falar agora, se tem crime essencialmente militar, civis só por julgar só se que crime é cometido no período de guerra, na existência, ou seja, tribunal militar te julga crime essencialmente militar, te julga civil no crime essencialmente militar durante o período de guerra. No período de paz, civil que eventualmente cometeu crime essencialmente militar, tem que julgar, mesmo que essencialmente militar, e tem que julgar na contra. Está bem explícito, mamaduco, tudo se ignorância, tudo é gente civil. O que significa desde logo, de como tribunal que não tenta mistir julga Domingos Mosquera e que é competente na matéria. Não bem, vamos falar como na Constituição da República, segundo consta, vou poder confrontar, né? Vou conferir, nesse artigo 121, e tudo, criação de tribunal ad hoc.
com esse se criar é camuflar de tribunal militar. Constituição de Guiné-Bissau, e fala como é dívida observado, princípio de juiz natural, juiz de tribunal comum. E mais, fora do período de guerra, só para explicar, fora do período de guerra, qualquer militar que eventualmente cometa crime, não faz repetição. E dívida, mesmo que militar, no período também fora de guerra, porque militar também, no período de guerra, que no crime essencialmente militar, ele deve responder no tribunal militar. Suma que civil também pode responder crime essencialmente militar no tribunal militar, durante o período de guerra. Tanto um como outro, tudo está respondendo no tribunal militar. Mas no período fora de guerra, militar só que pode responder militar está respondendo a crime essencialmente militar, tanto no período de vigência de guerra, como no período de paz. Ao contrário, essa questão acadêmica, muito tão simples para o pecador não entender, para dentes mais fundos não entender. Quer dizer, crime essencialmente militar, o está julgado no tribunal militar. E está envolvido civis, envolvido militar. Mas está envolvido só civil no período de guerra. No período fora de guerra, civil, quer dizer, no período de paz. É crime, mesmo que diga civis, no período de paz. Segundo lugar, e como é tal crime próprio que na frase, quer dizer, tentativa de golpe de Estado, e quer Monica Primo. Nica que foi para ser gêmea, para ser gêmea comparado, né? Para ser algo por comparar com o crime essencialmente militar. Quer dizer, uma Nica militar que eventualmente cometeu esse tipo de crime de tentativa de golpe de Estado, uma vez que a tentativa de golpe de Estado que faz parte de crime essencialmente militar, então militar em si tem que julgado no tribunal comum. É CBS. Então só CBS. Quer dizer, não sei, pedem de ser justo, para bater de dúvida se é água de raça, que é correta raça. Então sabe o CBS? Só se vê como não está perante crime essencialmente militar. Uma vez que tentativa de golpe de Estado e causa parte de crime essencialmente militar. Lei cautelar, legisladora cautelar, de como uma vez que cacedo crime essencialmente militar e capo de julga civil lá. Sobretudo no período mais que é de guerra. E depois e mostra agora como mesmo que militar, como acontece na casa militar, uma tratada militar num tipo de crime que cai enquadrar no essencialmente militar. Logo, tanto militar, tanto civil, na crime que cai essencialmente militar, eles tudo é de julgado no tribunal comum. Constituição da República de Guiné-Bissau foi proibir criações de tribunais ad hoc, são esses que não criaram. Mas mais do que isso. E como militar coacusado de tentativa de golpe de Estado, não repetir, como é dívida julgado no tribunal comum, esta também está bem explícito, vou confrontar, vou conferir, artigo 221, vou permitir chamar assim mesmo de forma ordinária, artigo 221 do Código Penal, né? 221 do Código Penal, conta como crime, e explica bem claro como crime essencialmente militar, né? Por dívida essencialmente militar, dívida julgado na tribunal civil, isto é, no período fora de guerra, para civil. Para militar, e que depende do período fora de guerra. Uma vez que essencialmente militar, tanto no período de guerra, como no período civil, e pode responder lá. Golpe de Estado, que tem ninguém enquadramento, por isso comanda. Não tem desde logo, que dentro da papel é golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. E cresceram. O que é falar aí? Como mesmo que o militar tenta contra, eu vou ter essa ideia, porque se soubesse que é me invocar, a tentativa depois se vira em risco. Mesmo que o militar tenta contra um chefe de Estado, se socorre próprio, não é o direito. Nem sequer ele é chefe de Estado. Mas só para o crime que existe, não pode ter medo. Não existe só para direito aplicado. Para direito aplicado. Portanto, se o tenta contra uma tentativa contra vir de chefe de Estado,
está também plasmado no artigo 221 do Código Penal, que faz parte do crime comum. Tribunal Militar também incompetente na matéria para julgar e deve de recorrer, mesmo que uma tentativa contra chefe de Estado. Tribunal Militar incompetente, quer dizer que tem competência na matéria de julgamento e deve de ocorrer, né, com o conjunto do Tribunal Comum. Mas o que é que não vive em relação a Domingos Simões Pereira? É-me se aplicar nas várias medidas de coações que tem. Do mais severo e privação de liberdade, que chama prisão preventiva. No papel ano passado, sobre o TIR, termo de identidade e residência, que são modalidades. No papel, na outro tipo de medida de coação, uma obrigação de permanência nessa residência. Ou como? Na país. Nos explica também naquelas condições, naquele modo que deve acontecer. No por papel de prisão preventiva. Ou melhor, obrigação de permanência ou obrigação de apresentação periódica. Outra, três classes para quarta classe. Se não tenta hierarquizar, entre menos importante, de categorizar, aliás, entre menos importante a mais importante. Bom, bem chamar eles por importante, vamos falar menos severo dos mais severos, ou de mais severas medidas nesse caso. Quer dizer, primeiro e leve, tudo com razão. Segundo e mais pesado do que leve. Terceiro é outro mais pesado do que outro segundo. Assim sucessivamente. Com razões bem explicadas, até na última instância, que será quarta, li e mais sério e prisão preventiva. Que manda próprio, se bora para quem que está decretado. Alguém não ouve direito, né? Por dar algum sinal se não ouve, não? Se faz favor. Boa noite, Elsa Correia. Ela sempre. Obrigado, minha querida. Obrigado a vós tudo. Tem que lhes encantar olhar, talvez encantar cumprimentar na mesma hora. Manter a boa no coração. Alguém apontar em juventude da Mila Cabral. Veja, se ele disse, yeah. Henrique Bentana, Companhia Limitada. Henrique Bentana, você sempre bem-vindo desde que o cara é Petruba. Maria Antonieta, eu não leio só um bocadinho de estrofe, porque eu falei. O país está tomado por irracionais, analfabetos, criminosos, covardes, nada mais que isso. Imundos. Quadrúpedes, exatamente. Tem um conjunto de imbecis. Não tem gente que é que mais está admirando ainda nesse? Não é gente? Gente que está... Quer dizer, é tudo tão tudo. Que está até a banca. Alguém que subir aqui na banca, né? Bom crioulo. Então com um pouco de tapar. Está tomando a banca assim. Quer dizer, uma bate na banca na cova, bem de bupé, quase de bupé. Outra bate na riba de bupé. Quer dizer, é tudo só mais rato, barata tonta. É ratos que tratam de fazer de rato. Era como é chamado, armadilha para rato. Assim que tem que cair assim. A boca para cara um som. Boca por YouTube, como é que é o processo domingo cedo? Como é que a gente descartar? A boca que não te aponta. Porque tem um aí que se parente, gosta de sua forma de papelzinho. Um tipo de papel mesmo para ver. Não vai ser casamento. Que a boa, uma ame que aceita casamento. Mas é outro estudo aceita casamento. A boa mamadu. A boa uma ame que aceita casamento. Depois, mais engraçado, eu tenho certo ego de falar, tipo, não há ataqueles. Então não prejudica domingo. Estupidez maior. A não negociar com vós. Ora que vão atacar domingo, vão atacar uma nação em geral, a nós tudo que vós estão a atacar. E a não quer negociar. A não quer deixar de rachar a vós, não quer deixar conta a vós crioulo. Porque a vós, se vós para, vós não está como na verdade. Então a solução tão simples. A gente vai esquivar assim, não interessa mais deles. A pouco ficar. Porque o problema é que gente, que vos colegas, é bom se vos, que vos colegas,
Quer dizer, engraçado. O que é que o meu colega tem a invocar para poder esquivar desse processo? De por tanta pressão. Outros que até conseguem dormir. Pressão é maior, e cada só de Pedro, e cada de nós, sou ativista. E tio, a minha própria consciência do meu filho. Quer saber, vou ter um filho, a mim quer dizer que eu pego também. Quer saber, vou gostar do meu filho, vou gostar do meu menino, vou gostar do meu mamãe, vou gostar do meu primo. Para bem de boas, vou estar disponível assim, para pôr a vida do meu filho, do meu primo de risco. Quer dizer, independentemente para bem de boa barriga, bora pôr vida de própria vítima, nesse caso, Domingos Mospereira, em risco. Pôr-se em risco, quer dizer, fazer uma coisa sem quer dizer, sem pudor. Se você tem pena de domingo, você tem pena de meus filhos, de minha mulher, de meu, quer dizer, vou notar risco, se socorro por nem que se cabeça. Se socorro por se socorro conseguir ter assim, que está conseguindo movimentar, que se cabeça. Então, por isso, assim, ele não ver até consegue entrar na Lisboa, consegue entrar na Lisboa. É uma horta assim, coça, assim, na Europa é coça bem karma, é arma, é por bem karma. É coça, ninguém está doente, já é coça, vai nem cal. Você senta aqui conjuntos de otários, assim, um dia tu consegue como é que tá porta com vida, uma boa horta. Nem quer morrer, que porta para ele, já tipo, papai só, quer dizer, come porco à toa, como é chamado de tulo. A horta é um grupo de, e que ele balanta mais burros que por tem, que a horta te representa. Horta, só vergonha que te dá balantas. Balanta está com a horta ali. Balanta, gente está tão chateado com a horta, gente está tão irritado com a horta. A horta está conseguindo arrastar a bolsa, a boa jovem, assim, um juiz jovens, um gente ainda, a boa, como é que chamado, que é Mendes, a boa professor, o que é capaz, é coisa assim, tudo não é para mentira. Porque como não tem esse articulado, esse artigo bem explícito, para vou abrir livro, vou confrontar, vou conferir. Porque está lá um professor de direito nesse conjunto de boa, nem vou acompanhar rasgo de bandidos, na Supremo, no outro cal. Mas João Mendes, que dá gentes aulas, que ensina gentes, quer dizer, alunos que estão sentindo prazer na assinado para João Mendes. Também certo assim, faz assim tudo ao contrário, a mando de um cachorro, mas se socorro. Não repito, se você tem pena de domingo, você tem pena do meu filho, do meu mulher. Você tem pena de quer dizer, você tem respeito. Não repite mais, bom mamé que nega casamento. Esses que te negam a fazer coisas assim de sacalata assim, é gente que não tem nenhuma, que é coisa fica correto, é coisa instintiva. A voz que bom mamé que é coisa. Vou tomar vergonha. Não riba para questões de prisão. Portanto, irmãos, é preciso, porque não penso, é bom para gente de interior, que não bem. Quando eu falo interior naquele sentido, porque eu gosto de enganar naquele lado, mas gente está na internet. O povo está atento e manda o povo está volta. Que no povo, esse também é momento também de uma espécie de aulas. De cabral como aqueles que se vê, de brilhar, se naqueles que se vê. A nós também, outra hora, não terá que nos situar. Vou chamar aqui na papel assim. Se eu cometer algum zero, tem diálogo com alguém que aprende, que não mostrar que não fala logo, não olha, não fala, é barrado. Porque coisas limpas, tá? Lei que é torto, lei tão, tem um caminho tão limpo, tão claro. Tão clara. Portanto, se tem algum excesso, eventualmente, na erro, em algum enquadramento, na Senado, na volta, review ou na sugerir, olha, e tem parte que eu falo, parceiro, assim que não aprende. Por isso também, ali, esse canal ali, está servindo de veículo para poder ajudar a capacitar outros que talvez que não entendi exatamente o que tem. E tem outros que estão a falar, Pedro, na verdade, eu te explicando agora que entendi. Muito bom. Na tipos, usa uma culpa e grande. Agora que culpas que tem? Tem categoria de como coisa que não trata. Legisladores, mundo. E respeita a liberdade das pessoas. Direito nesse tudo. Gosta de definir como conjuntos de normas jurídicas, lei, né? Assim, de acordo com Inocêncio Galvão deles. O Sofia Galvão, o Marcelo Rebelo Sousa, Paulo Otero, qualquer um deles. Nha Ana Prata, nha outro gente.
direito te ajuda a criar leis no bom sentido. O objetivo de leis é para regulamentar a sociedade, para regulamentar a organização da sociedade, na vida. E as leis têm esse caráter, por vezes, muito rígida, ou hiperrígida até. Mas não cabe se usar o adjetivo hiperrigidez mais na Constituição, sobretudo na retificação da lei, como modifica leis constitucionais. Tem certas matérias que é muito robusto e tem rigidez, mas a lei tem esse caráter de imperatividade, assim como por chamar assim, imperativo, coercivo, melhor expressão, coercivo. Lei é dotada de poderes coercivos. Tem o objetivo de organizar a sociedade, mas é dotada de poder coercivo. Coercibilidade quer dizer força para fazer cumprir. Se leis existem, lei está bem claro, gentes firil, gentes requitil, gentes yaral, você reparar. Ele é muito implicável nessa reparação. Se o a lei, você tem que reparar a lei. Mas na reparar a lei também, você reparar, a lei explica cada situação, como aqui diz cedo, e como é que está atuado. E essa atuação, por vezes, de forma proporcional. Conforme a gravidade, assim que é cedo. Com certeza, alguém que tira alguém de dente, e que pode ter o mesmo castigo com alguém que faz alguém útil. Ou com alguém que mata alguém. Ou que mata e rouba órgão e cura e quer. Não entende? Então, coisas diferentes. Então, como é calabouço também, regras puro, não repetimos com a privação de liberdade, coisas muito sensíveis. Liberdade, direito, democracia, Estado de Direito, gosta de dar gente de liberdade. Ainda que de mim começar naquele outro calar. Então, como é direito, e tem luta de tudo para tirar a liberdade de qualquer maneira. E nesse caso de crime, no caso penal, liberdade mangarbias. Você privado do direito de liberdade, sobretudo que no caso de declaração de prisão preventiva. No caso sério, de como se não privar ela, não vou por aí cometer crime. Ou por controle cometer crime para já com a estabilidade, ou vou por aí perturbar processo de investigação, ou, mas mais ainda, ou o capelino do mundo, sobretudo fuga. Então, na categorização, mas que está categorizado, prisão sendo mais sensível e ficar estado para um juiz, não para um qualquer gente, para a procuradoria ou lá para partido, mas para um juiz que está a decretar. E é juiz de todos esses pressupostos. Mas tem pressupostos, né, 3, 4, não gosto de falar 3 primários, que o último, que é prisão preventiva. Sempre prisão preventiva deve ser o último. Ora que aquele outro é impossível e que é execuível, seria assim, né? Vou permitir. Nessa categorização, como a gente chamava, não começar por não invertir lá, não fazer uma pirâmide, não fazer uma pirâmide invertida. Primeiro, prisão lá, a prisão está ali em riba, mas não põe prisão ali embaixo. Não sei desse. Cada um sou mais robusto, tu que chegando na maior, mais robusto, que chama prisão preventiva. Bora, meu direito, bora, alguns sinal. Se faz favor. TIR, termo de identidade e residência. Na eventualidade como se seduno, termo de identidade, né? O nome, a morada, algo parecido. Se você viajar, tem alguma necessidade de viajar, se está no país, o decretário ali, mais leve. Só o termo de identidade. O nome, como chamar a morada. E se você viajar, e te explica bem claro. Dentro do país, está claro. O por viajar, não é como isso vai. Mas mesmo que dentro do país, se você vai para um carro, tipo, mas não vai para Gabulunho, que não mais há 5 dias, o dia de comunicar a autoridade. É assim. Essa é uma das medidas. Pequenino, naquele de ter. Significa como se mas pode viajar, não pode sair do meu país, na TIR. Se TIR só cuidado, não pode ir nem que a América se mexe.
Se for 5 dias, por a América vai fazer 4 dias. Importante é que por ultrapassar 5 dias. Se ultrapassa 5 dias, viola já. E o juiz realmente por requerir, ou como requerir, aliás, por aplicar mais para como viola. Mas, enquanto lei que nada, tudo é possível fazer. Que será que se a mim aplicado, dado, no caso de tiro, dado uma apresentação, aplicado, na medida de equação, aplicado a apresentação, ou como de comunicar, deslocar minha viagem, hora que não ultrapassa 5, hora que minha ausência que não ultrapassa 5 dias de comunicar, então, significa que podem fazer toda outra viagem desde que não ultrapassa 5 dias. Esse é o primeiro, na tira, e leve. E significa uma pessoa, se não deslocar, o livre de comunicar juiz. Depois se tudo, né, como isto vai à vontade. Importante é que, se que boa deslocação, atenção, eu uma zona de deslocação tem que contar juiz, não. Só se a boa comunicação, se que boa deslocação, tem previsibilidade de ultrapassar 5 dias. Bora entender? Muito bem. Se não sair de lá, não vai para outro. Que chama obrigação de permanência. Obrigação de permanência significa ter retiro o passaporte. O documento, provavelmente, de viagem. Né? O retiro do passaporte, no objetivo de quê? De cada só viajar. Pronto, e meio pisado de que outro. Que outro por viajar. O por sair fora do país, que tem problema nenhum. O por sair do país, desde que tem uma certeza de que não arribar na menos de 5 dias que o decretar. Gente já tem Portugal, gente já viajar também para a Espanha, vai outro como chamado, mas essa força sempre bem. E se outros até na situação de cara conseguir vir por alguma questão de força maior, greve, qualquer coisa. Se o lugar está comunicando, no mínimo, eu tenho que comunicar, onde é que vai, e eu tenho que indicar que tem endereço naquele cá, onde é que está, para a gente se pode treinar por isso, se me se olha, e por isso onde é que está. Mas não é outro lei, como falar na questão de obrigação de permanência. E tem ali, e muito mais severo ali, porque ali está retirado o passaporte. Nunca está papel ali para induzir um juiz desgraçado de aplicar, que é que ele aplica? O que é que não deseja de juiz? Que não contente, agora tem problema de mingabal. Só que não contente com o ato de bangaleu, como é que se nome? É juiz Mamadou, se primo na consciência, se lembra como se escola custal difícil, se tem orgulho de ser um jurista de verdade, se tem Deus acima de tudo, e deve aplicar apenas direito, mas sobretudo aplicar de forma proporcional. Porque ali é medidas que não mostrou assim, que não é papel dela, e tem a ver questão de proporcionalidade. Conforme a situação, assim que não está aplicado. Porque se não sair de tal obrigação de permanência que doce, não vai para a obrigação da apresentação periódica. Não vai para menino quase o bagulho é conselho, né? Apresentação periódica. De carguido e obrigado a apresentar periodicamente. Por ser aplicado uma vez por mês, ou 15 em 15 dias. Lembrar, em alguns casos, por exemplo, inclusive você está a apresentar uma vez 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, não sei o quê. Se ainda que está a apresentar, reconhecer como buscar a cumprir escrupulosamente, tem uma boa conduta, e está aumentando até. E está passa por ele, falando bem, gosto de bem 10 em 10 dias, ou 5 em 5 dias, gosto de apresentar 15 em 15 dias. E se olhar mais como o está bem, como é que eu vou não, gosto, vai estar apresentar só um viagem por mês. Não tem problema nenhum. Tão simples. Mas, ele é sério, terceira categoria, que o decarguido obrigado a estar apresentar nesses períodos que eu tento explicar. 15 dias, ou às vezes, ou mais, ou semanalmente, se vamos falar, ou quinzenalmente, no outro sentido, que é uma forma de prova como está no país. Gosto, para também se está no país. Para perceber se está no país,
Desde logo, é que é necessário prisão preventiva. Porque não me explica vos que é aquela outra medida mais severa, por vezes aplicáveis. Mas sempre aplicáveis, hora que é útil e que é possível de aplicá-la. Esse que deve ser do senso comum. Muito bem. Então, toca para 3 categorias. Na última categoria, 4 categorias, que chama prisão preventiva. Prisão preventiva é muito sério. E tive de justificar para razão para tal. Alguém não vem, né? Não tem que ter razões claras para aplicar. Vou dizer, não sei do... A boca não vem no interior, na bafata no outro lado. A boca tem Deus que pega água da raça. Vou achar que domingo Simões Pereira, que tudo é isso que não vive assim, que tudo é desordem, que nem sequer ir aplicar uma prisão, uma medida sequer nem mais leve que deve ter. Vou achar que tudo brutalidade, que assim, na ignorância, nessa santa ignorância de nenhum juiz. Vou achar que então passa tudo isso assim. Passa termo de identidade de residência e passa, como é que chamado? Medida de permanência, como é chamado, de permanência obrigatória, e passa a apresentação periódica e decide vai aplicar medida mais severa, que sendo prisão preventiva. Baseado em quê? Porque se socou em balo. Um maluco assim, tipo, se socou tem trauma de meninessa, e ele, aquele bebê chorão, alguém chama, como chama, outro chama ele, aquele gente com paranoia, se socou em um tipo que gosta do sofrimento de gente. Agora o juiz, se socou, está obrigado assim, quer dizer, aquele que começou a dar aquele exemplo meio metafórico, assim por falar, de falar com uma... E está falando assim, para meter gasóleo na caminhão de gasolina. Na caminhão, não um carro que está levando gasolina. Não, fala, não, mete ele só. O água salgada, ele falou, mete água salgada. Eu falei, não, mete ele só. Quer dizer, se socorre voluntário, para domingo, ficar. E mas minha irmã nunca tem motivo para fazer. E ele tem juízo dentro da sua consciência. Está falando assim, é filho de gente, se não digo para bom de verdade. Esse nem sequer. E diga, porque ele não tem nada. Só que aquilo que olha para mim não tem nada. Só que aquilo que tem dificuldade. Tem de chamar, que é de chamar? Se ele chamar declarante, ou quer dizer, não tanto nome que é que a Constituição, vai que tem de chamar declarante. A gente vai revistar e que tem no nosso sistema. Quer dizer, a boa, conta essas coisas, mas não é impossível, meu irmão. Pecado do fazer pecado maldade tem nível. Não, mentira, não tem como. Eu só mentira, eu não passa para o bom, lembra caro, não, tô reiando caro. Eu estou decidindo a fazer 5 coisas. É como não sinta ali. Minha feeling. Se é assim que eu digo falar, né? Em inglês, 100% assim, né? Minha feeling. Naquele que, na feeling, na sinti. Só la manse. Minha consciência está a desafiar. Mamadou embalo. De como é que era fácil. De como é que era fácil, capul fácil, coça fácil. E ter só 2 opções. Se fácil ainda tem consequências sérias para a vida toda. E cada fica só para ele. E não prejudicar ele. E não prejudicar a sua família. E não prejudicar a sua vida. Portanto, quem quer papel aí? E me estou ainda bem, mamadou embalo. O que por seta? O que por seta porque se socou, não pedi. O que por seta carga é ódio. Você só que é aparente. A minha fulana tem que mostrar domingo. A boca tem ideia de que domingo te representa e de que domingo é. Mas é que só domingo. Porque tem ideia de como você está na ferino. Vou ferir até demais. Vou ferir o povo de Guiné-Bissau até demais.
Se bota que é domingo para meter na prisão preventiva, e que é domingo que vão maltratar. Vão maltratar o povo de Guiné-Bissau. Que povo cara por moço. A voz vou botar para um bocadinho. Vou lembrar períodos que não passam nas eleições. Alguém para perguntar a bocar um olhar. Nunca me se papel. Eu falo então de militantes do PGC. Meu irmão, a minha outra hora, não tem me falar, é que são militantes do PGC. Não de povo guineense que te arruma na comício de domingo se mostra espera. Que povo que rejeita se socou na urna. Que povo está na Bissau, está na diáspora. Agosto na Sambe está a falar, está a uma teoria de um general, é verdade, que fala adversário. Se um trancal entre espada que parir, um trancal está como chamado, dá espaço de por escapar. Adias. A mim, Pedro, vou prestar atenção nesse, faz favor. Se interessa a você. Está papel com alguém? Não falar de ele, manga de tempo. E amor de papel. Gosta de papel, gosta de dar benefício duro, mesmo em oponente. Mesmo em. Gosta de falar. Bom, talvez também. Alguém falou um dia, mas por facilita quem com detonar, ou tem que dar-lhe a oportunidade. Não fala, não, gosta de induzir. Minha interlocutor, mesmo para induzir, para dar alguma sensação de como está tem razão. E nunca por encurralar, nunca por fichar se porque tem espaço. Você não entende? Pressão. Nunca por fichar, tremenda. Se alguém cantina tenta bem mais um bocadinho mais. Dá um exemplo prático. Não é para rápido, não é para lesinho, nunca por coisa da coisa. Não vai ser nas situações que nós estamos na crise, agora nunca considerar crise nenhuma. Cunharo de Cassanate. O Chacu, para surpresa, Nharo bem ensino aqui coisa de Vera até. De ligar um papel com minha mulher própria estava lá, a mim como chamaram e que não que fazia, quer dizer, quase insinuou que não tem alguma coisa no mundo de lítio. Mas, a mim, não ataca Nharo. Na questão de dar na wana. E para que nunca foi, a mim nunca foi igual a Feliciano. Feliciano nega, só fala na camarada por si. A mim bem ataca Nharo, crítica Nharo, foi muito mais excessivo. Quer dizer, decidi mesmo contra certas coisas como e tem estado a fazer aquela por isso. Paga por um papel que vale a pena. Gastar na levantar nada na escola. Mas Nharo tem essa liberdade de por pensar como peraí. Então, gajo, qual que me punha credibilidade em causa? Porque eu nunca vai ver a história do tribunal, como chamar. Qual que te punha credibilidade em causa? Provavelmente gosto também. Não pode também se credibilidade em causa. Quer dizer, porque no fundo o facto que existe é impossível. Quer dizer, bem lido, não também se minha mel para morrer. Como é que não vai se viajar bem lido? Mas, olha, não papel, está sempre por encurrelanhar. Entendi como está encurrelar, tipo, estar a colocar. É normal que tenta pôr a minha reputação em causa. Quer dizer, se a minha pôr a reputação do mercado, quanto coisa que eu estou filha que tem, ou tem data já gerar nessa como chamado. Então, por também levantar. E o que significa? Significa que não gosta de dar espaço a minha oponente, né? No sentido de poder mostrar como para dar espaço para poder respirar um bocadinho. Busca esse exemplo. Porque se o pecador sufoca demasiadamente para dar espaço, por aí rebenta. Se rebenta, se sangue que tem é só tudo também. Ou se tem que recolher, vai recolher também. Não sei. E esse que me chama a atenção a Mamadou Embalo.
Mamadou Mbalo. Domingo Simões Pereira, mais bons tenegentes. Esse domingo, como eu pensei, está apenas com o povo, com os militantes, camarada. Domingo, uma nação inteira que está suportando domingo, Mamadou. Acabou caindo na coisas de socorro. Socorro que tem nada. Se socorro, orte então, companhia militar, não são deles. Que tem nada. Para dar bosta que o povo lanta. Nenhum som deles que pode ganhar nada por via de eleição. E cada vez que eu vou fazer maldade a domingo Simões Pereira, você está na chocolate povo. Você está na chocolate. No papel de pensa, vou reparar com uma situação de domingo Simões Pereira e ultrapassar a situação para o Guiné e ultrapassar domingo Simões Pereira de Guiné-Bissau em geral. E que por acaso, não repete, não pensa, sabe, vai escola, não entende direito. Como é que tap sate? Jovem tap sate. Na curto espaço de tempo, sai sendo cinzas. Como é que está falando aí, como é que Sandra Ucha te chama aqui esse projeto? Das cinzas, ressuscitar das cinzas ao sucesso. Tap sate. Depois de bloquear assim tudo, se maltratar, castigar, sufocar, fazer tudo, maltratar esse partido, fazer desordem. Domingo se mostra ficar na mesma via. Domingo sai só junta que tap sate que tudo força ressuscitar e arrebentar um sissoko que implanta durante 5 anos. Isso significa que são militante de PGC com engoli regime. E que só parece ultrapassar partido. Subobi tap sate, mas daí há a companhia limitada. Mas Joana Copra Nhanque, Nhagimana, Nhagintes, tudo. Subobi é ser pere, porque é assim. Na tudo Guiné. Biumbo, Canchungo, Pissassamá, minha zona de Quinar, né? Pissassamá, que lado, cintura, tudo que lado. Papai Tecatio, Bissoran, não sei o que, mas tudo que lado. Subobi que o povo, subobi manifestação do povo. Então não toma, se só que tem problema com esse povo. O regime tem problema com esse povo. O regime, a gente tem que chamar a atenção. Bora entender, quer dizer, se custa, se rebenta. Bora ficar barato de ouvir militantes do PSC, ou amigos de domingo, ou porque vou colher eles, praticamente vou colher eles. Povo como colher ainda. E povo se reage, boca tem, boca pura ter nada, como é chamado, para amparar o povo. Para forjar um conflito. Como vocês? A boa ter mínimo para viver ou para comer. Vou cobrir, vou largar o gabinete. Fugir, Mamadou Mbalo. Fugir, como vocês, como cargues. Respeitar o nome, respeitar a família, respeitar. Como cair no bandidasco. E tem que estar inspirando um bocadinho. Que te dão excelentes esperança. Esperança aparentemente que transforma na certeza. Ou que transforma na desafio. Eu digo, mas não biquim Mamadou com papeba. Porque tal é Mamadou e tal Mamadou que vem da conferência de imprensa. Você que aqui conclusão que tem que mandar minha corção cá friga tanto. Não está de pecar um tal rápido. Um Mamadou que tem noção de risco. Outra que tem que medida. Bora parar nas justificações que não tenta dar. Você não está como alguém que é seguro. Você não está como alguém que tem consciência de risco de tentar banir PAIGC. Tanto que e faço uma sugestão lá sem pé, sem cabeça. Quer que me cativa, quer que me apanha, quer que me prende, nesse. E de como tem noção de que risco de todo um PAIGC
vai eleições. Vou lembrar como que não desafia a voz, como que não conta como não vai eleições. Até nas últimas horas, não tinha uma solução. Mamadou, a vou fazer parte, a voz, vou fazer parte de gentes que por isso conta a própria eleições. Porque se você criava essas artimanhas de tentar bloquear como é chamado, e cara soltado assim, tá, provavelmente porque soltado assim, chuta assim, toque e rola. Não repito mais um bias, fazendo, parafraseando a minha ilustre amigo, irmão, advogado, Augusto Nansambe. Acabou em curar lá o inimigo, até demais. Nação guineense, entre medidas com papel. Nação guineense na pera ou amanhã. Sem razão de poder decidir. Se é que não decidir. Para decidir, na pior das hipóteses, de aquele mais leve que pretende, se uma termo de identidade e residência. Porque se você decide se uma coisa uma dianteira, você é o pequenino, não sabe tudo. Não consegue o percurso, não consegue tudo. E juízes está com ali, juízes, juristas de Guiné-Bissau, manga deles como se você está com ali. Boa atitude. O cara consegue escapar como é que é ódio. O cara consegue escapar como é que é questão tribal. O cara consegue escapar. A boa fácil. A boa baioba embalo. Gostar fácil na questão tribal. Questão de fulandade. Boca por certo fácil lá. Boca por certo dividir guineense nesse nível. Vou deixar se isso que é otário. E cadê isso aí de voz? Só toma uma decisão mais severa de meter Domingos Simões Pereira na calabouço. Vou convidar para guerrear com vós. Quer dizer, tô contando mudar, tiro sim na bo pé que mudar. E sim, tem sido o mais irresponsável que tem. O que tem pena de filhos, o que tem pena de família, o que tem pena de vida. Mamadou Imbalo. Na tribuna direto. Boia maneira que vou por choranta guinense. Maneira que vou por matar vigário. Maneira que regime por matar batano bari. Mamadou Balé. Sem que por morrer piores do que gente. Na vida, o cara faz tudo para o resto da vida. Te tem calco da trava. Gostar. Na única possibilidade. Ou não fazer direito. Você com a cabeça erguida. Ou não vou fazer mal. Para ficar manchado para o resto da vida. Mas não falou como sobre a vida de Domingos Simões Pereira em risco. E não a vida de nós tudo que põe em risco. Consequência, nós fazer tudo possível. Depois a vida que da minha família em risco, Mamadou. Não repetir, nós está ali tão irritado, mas nós está também em alerta. Porque nós está sentindo um cheiro de tribalismo. Nós sentimos como a você está fazendo com ódio. Você está fazendo por questão de raça. Não está perdendo, não está malina. Meus irmãos, não consegui desenhado como desde a primeira hora. Nunca tem problema. Nunca terá problema. E malo, e jaló, como é chamado, e baldeu, e jao, como coisas testando, e barrio, sabe a barinha, e barrio, e com tudo tem que estar no consciência, como que tem sido exagerado nesse processo. Como que você leva a questão de furaninho? Próprio meu irmão falou só. E torna vítima disso. Por que essa linha que você não é palhaçada? Porque falou só. Se papé. E daqui a poucos fulas que têm dignidade. Se papé combatente de liberar da pátria. Falou só que vai limpo, pus. Falou só.
que irmão se papé e trair guerra de libertação. Se papé está confrontando esse irmão, está chamando de traidor. Falou só contar limpo, se dona, porque criar para se dona, tá fica outra hora, porque tipo, claro, e para 2 filhos, um som trair Guiné-Bissau. Um som firme para libertar Guiné-Bissau. Um som que serve papel de filosofia. Se apanhava tio do filosofia, que serve esse irmão, na linha de frente, e não fazia trabalho. Então, papel de filosofia é uma pessoa digna. E um combatente de respeito. Não tem a oportunidade de ferir filosofia. Você vê que o filosofia próprio tem descendente balanta. Mas o filosofia é macho, tem princípio, tem dignidade. Por isso, nunca tem problema, nunca tem entra na história de como eu tô falando, não, não falou assim, foi uma música como tem filosofia. Filosofia está descartado, nem filosofia agora vem na própria. Filosofia se vê muito bem como está fora de questão. Nunca tem, filosofia está fora de questão. Não está a agredir diálogos. Filosofia é diálogo, que está fora de questão. Ele está fora de agredir qualquer diálogo que parte em diante. Porque propício de ser traidor são traidores. Bem bala os traidores. Outros embalos que é, mas é outro embalo que não consigo o traidor, não identifica, não consigo. Não repetir para terminar. Se é bom, Mamadou. Vou concretizar o ódio de atacar no coração. Como para por aí mexer com nós. Vou ter noção da consequência. Vou ter. Imprevisível, incalculável, como é que eu falo próprio? Imensurável, não cabe. Por isso, termina mais em apelo. Aplica direito. Direito bonito. Aplica direito, aplica lei. Aplicar com proporcionalidade. Partindo do pressuposto que eu ter competência nem de julgar nada próprio. Porque ter competência de decidir nem sequer nada. Mas entrar em nada porque eu ter competência de decidir, isso tem que decidir de forma justa. Porque eu subi como domingo, nem sequer merece estar naquela condição. Sou nobre, sabe o próprio bom, a bom próprio. Eu tenho que acabar, porque o juiz, lá, é sacremão. Tipo, é que não tem nada a ver, eles acabam de decidir nada de papel sobre incidente de inconstitucionalidade. A voz, que eu entendi uma boteira como é tomado. Põe ponto final na espalhaçada. Boca ter direito de castigar domingo se não for de castigar povo. Boca ter direito. Este não custou caro se dá um passo falso. Povo de Guiné, não se sinta no pé até amanhã. Não é terminar.